Olá, pessoal, bem-vindos! Hoje eu vou estar conversando com a Cláudia, que faz parte do NAPIM, o Núcleo de Psicologia Positiva, e a gente vai falar que felicidade é atitude. Que coisa boa ter vocês aqui! Sejam muito bem-vindos, a Cláudia já deve estar chegando aqui também. Hoje o tema é muito interessante, muito legal, muito importante a gente poder falar sobre esse tema, né? Que bom que vocês estão aqui. Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Quando a gente pensa em felicidade, né? Assim, vem uma série de coisas assim, no pensamento, assim, na vivência da gente, né? E ela vem falar sobre isso hoje aqui, hein? Vai ser muito legal. Vocês conhecem a Cláudia do NAPIM, da Psicologia Positiva? Eu adoro ela, gente. Ela é um amor, é a coisa mais querida. Vocês vão ver, vocês vão gostar muito, 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 muito dela. Deixa eu colocar aqui o tema. Ela já tá chegando aqui. Muito bem. Vamos ver. Ai, coisa boa. Vocês vão adorar ela, vocês vão ver só. Vai ser muito. Oi, Cláudia! Bem-vinda! Saudações positivas. Ai, que legal! Olha, já começamos bem, hein, Cláudia? Tudo bom contigo? Tudo bem. Ai, coisa boa! Eu tô aqui só com um copo de água, ó. Mas muito bem, mais uma Pegasus, né, para a gente conversar. Cláudia, estou muito feliz de tu ter aceito o meu convite de fazer o Falando com Pegasus aqui no meu perfil. Já vou passar para ti tu te apresentar, mas assim, a minha experiência tem sido muito legal aqui, porque a gente, na correria da Pegasus, né, a gente acaba não conversando, não tendo tempo de falar lá. Então aqui está sendo um momento assim tão rico, tão legal, e eu tenho absoluta certeza que assim vai ser com a gente aqui também, porque o nosso tema é assim um tema, nossa, é um tema maravilhoso. Então, Cláudia, eu te apresento e aí já apresenta esse tema, aí já fala o que é psicologia positiva, como é que a gente, né, tem essa vivência da felicidade, as atitudes, enfim, tudo isso que nós vamos falar hoje. Mas deixa eu te falar, é um prazer também estar aqui, sabe que eu adoro bater papo, né? Ainda mais por live, então a gente tem que se cuidar para não entrar em flow e passar de uma hora. Mas assim, ó, enquanto eu estava me arrumando, preparando aqui o cenário, eu estava me lembrando, já faz 8 anos que eu comecei a estudar a psicologia positiva, foi em 2012, quando eu tive o primeiro contato, né, com a psicologia positiva. E tu sabes que foi um amor à primeira vista, porque sempre foi algo que eu procurava durante a graduação. Eu e o Rafa, sempre com aquelas nossas inquietudes, né? A gente perguntava um para o outro assim, será que a psicologia não tem um outro viés sem ser esse focado somente na patologia? E a gente não tinha resposta naquela época, foi meados de 2002, 2003, não tínhamos resposta para isso. Em 2012, a gente se formou, né? O Rafa se formou em 2007, eu em 2012, e alguns meses depois eu fui ter o contato pela primeira vez. E aí eu fiquei muito feliz em saber que alguém estava estudando cientificamente a felicidade, o bem-estar. E é muito importante isso, Bárbara, porque assim, ó, a psicologia, ela cresceu muito, muito pós-guerra, né? Ela investiu muito em pesquisas e isso foi extremamente positivo para o crescimento da ciência da psicologia, porque foram encontrados vários tipos de tratamentos, né? E o foco na doença foi em virtude do resgate dos veteranos de guerra. Então, tem toda uma explicação por que a psicologia ficou com esse foco, né, na doença. E também esse modelo médico veio a reforçar muito mais essa questão
né? Só que a psicologia tradicional, a nossa que a gente aprendeu, ela também tem duas missões que elas foram esquecidas em virtude da Segunda Guerra, que é identificar talentos e habilidades das pessoas, ou seja, o que as pessoas têm de bom, De bom. né? E Uhum. também tornar a vida das pessoas mais satisfatórias. Então, assim, a psicologia, tá, tem essas três missões, essas duas que eu falei, e curar e tratar doenças. Então, a psicologia positiva não é uma invenção. A psicologia Ah, positiva, ela sim. nasceu da psicologia. E o mais interessante que em 1954, o Abraham Maslow já falava da gente poder ter uma psicologia mais positiva no livro dele, Motivação e Personalidade. E também teve a participação de uma psicóloga social chamada Marie Yaroda, que ela cunhou o primeiro conceito de saúde mental positiva. Então, olha só quanto tempo o Aham. pessoal já vem buscando, né, informações. Só que no final dos anos 90, aí passou para o William James, passou para o Carl Rogers, só que esse pessoal não aprofundou em pesquisas. E Aham. aí, Martin Seligman e o Mihai Csikszentmihalyi, que hoje estão conosco, graças a Deus, já estão bem velhinhos, nós estamos a milhão também, continuam trabalhando incessantemente com a PP, eles foram a fundo, laboratório, pesquisa. E isso fez com que a psicologia positiva tornasse um movimento científico. Ela não é uma Uhum. linha teórica, não é uma abordagem, ela vem a complementar o tratamento de qualquer psicólogo, qualquer terapeuta, porque tu pode pegar psicanálise, juntar PP, tu pode pegar TCC, juntar PP, tu pode pegar Gestalt, juntar PP, enfim. Então, Como a assim, gente diz, né, Cláudia, não é a questão do positivismo, né? É uma área da psicologia, né? Porque hoje está muito assim nessa linha do positivo. Ah, não, eu sou positivista e tal. Tem nada a ver com isso, né? É nada. ciência. É. Isso é uma coisa que a gente sempre comenta, os professores da minha pós, Psicologia Positiva, e eu comento com os alunos do nosso curso de Psicologia Positiva online para psicólogos, que a gente tem que tomar muito cuidado no sentido assim, a psicologia positiva é ciência, é uma ciência séria que tem muito embasamento teórico, Isso. muitas pesquisas lá fora. Aqui no Brasil, mais ou menos, mas lá nos Estados Unidos, na Pensilvânia, onde atua o Martin Seligman. Então, assim, ó, a gente tem que tomar muito cuidado para não se tornar isso como autoajuda, não se tornar Uhum. isso um senso comum. Inclusive, hoje eu estava assistindo uma aula sobre a prática da intervenção da gratidão. O que acontece? Tá? Depois de estudar, a gente sabe que existe uma intervenção validada cientificamente sobre a gratidão. No entanto, também tem outras práticas aí sobre a gratidão que não tem muito a ver, sabe? Ah, Então, assim, ó, entendi. entendeu? Então, assim, ó, por exemplo, o pote da gratidão, deve ter ouvido falar, né? Aham, Tá, sim. ok. É um exercício que pode ter a sua eficácia, mas não é a prática da intervenção validada cientificamente pela psicologia positiva, tá? Então, por Tá. exemplo, Que assim, ó, importante isso, Cláudia. isso é importante a gente explicar, porque senão as pessoas acabam banalizando uma Aham, intervenção, tá? isso. Então, por Uhum. exemplo, isso é importante, porque, por exemplo, a intervenção da gratidão, ela tem uma intenção de trabalhar a parte cognitiva, tá? Trabalhando a neuroplasticidade, que é um conceito da neurociência. Então, o que Aham. acontece? É interessantíssimo isso. Então, a partir do Muito, momento muito, que muito. faz um exercício da gratidão,
que é você fazer um diário, ou seja, você vai ter que prestar atenção no seu dia, você vai ter que fazer, tipo assim, ó, passar um escaneamento no seu dia e tentar identificar 3 coisas positivas que aconteceram com você hoje. E aí você vai Uhum. escrever sobre isso e não só citar, tipo assim, hoje eu almocei com a minha filha e estou feliz por isso. Não, não é isso. Agora, por que que tu acha que isso foi bom, tá? E Tá. como tu se sentiu? Então, tem um aprofundamento na intervenção que mexe com a pessoa no sentido assim, ó, ela vai ter que prestar atenção no dia dela e dar atenção às pequenas coisas. Uhum. E isso a gente pode fazer um viés do teu trabalho, que trabalha também com casais. Isso é uma coisa muito importante Nossa, da gente, muito. a gente prestar atenção no outro, a gente prestar Uhum. atenção nas qualidades do outro e o outro prestar atenção nas nossas qualidades. Exato. Isso é muito importante. Tem uma Isso é pessoa muito aqui que escreveu assim, ó, Cláudia, a gratidão reverbera nas células e mente. exatamente. E o que acontece a partir do momento que tu faz a prática da gratidão? O teu cérebro começa a dar atenção para as coisas boas, as coisas. E isso te preenche de positividade, não vai eliminar a negatividade. A gente tem que deixar muito claro que ser feliz não é ausência de problema. Ser Ah, feliz não é então. ausência de problema, ser feliz não é ausência de tristeza, não. Ser feliz é um estado que tu vai construir diariamente, certo? Com base nas tuas experiências mais positivas do que negativas, certo? E também a questão daquilo que faz sentido para ti. As pessoas E- precisam aprender a valorizar isso. O que, que faz sentido para mim? Então, Entende? hoje, né, Cláudia, veio essa pergunta para mim lá no perfil da inteligência erótica, exatamente isso, né? Ah, tô triste, né? Então, assim, usa esse olhar para a tua tristeza, para tu ver assim, o que significado isso tem, o que isso está te dizendo, né? Porque às vezes, quando a gente está triste, por exemplo, né, nós estamos falando da felicidade aqui, mas para mim, isso tá, a construção da felicidade está também em olhar, né, as minhas tristezas, né? Então, quando tu olha para a tua tristeza, tu consegue fazer um mergulho na tua história e aí então tu pode ir caminhando em direção a essa gratidão, em direção a essa felicidade, essa construção, né? Que são vários momentos. Faz Exatamente, são sentido? vários momentos, falaste tudo. E um detalhe, essa ditadura da felicidade, que infelizmente está aí, isso faz as pessoas adoecerem, porque as pessoas acabam entrando num cenário que não vai te trazer nada de bom, entende? No sentido de que eu preciso ter o melhor carro, a melhor casa. Tudo bem que essas coisas são boas, te trazem prazer momentâneo, né? É óbvio que a felicidade não é uma constante. Você não fica 24 horas feliz. Não tem como. Não tem como. Nem Então, assim, precisa. exato, A seria muito vida chato, né? a vida é uma dinâmica, né? Eu acho que seria muito chato ser feliz 24 horas por dia, né? Pois é. Ó, Ah, perfeito. Felicidade é uma construção do próprio autoconhecimento e não exclusão de exatamente, tristeza e exatamente, dificuldades. exatamente. Tu sabe uma. Gratidão nos traz um bem-estar enorme. Deixa eu ver aqui. Estou lendo aqui também. Isso. E assim, ó, e uma coisa muito interessante, né, que me perguntam com frequência, mas a psicologia positiva, ela não trabalha com emoções negativas? Trabalha sim, trabalha porque em 2011
Isso. Surgiu a segunda onda da psicologia positiva, que trata das emoções, no senso comum, negativas, mas eles têm um olhar diferente para psicologia, para as emoções negativas. Eles consideram como, não querem dar valor para elas, eles querem dizer assim, ó, as emoções como raiva, medo, vergonha, culpa, elas são emoções que podem ser funcionais. Elas também têm o seu valor positivo, Sim, o seu entende? Então, papel. por exemplo, a raiva é uma emoção que motiva, tira a gente do lugar. Uhum, Então, se tu uhum. usar, direcionar muito bem a tua raiva, show de bola. Ela não se torna uma emoção negativa. Ela vai te propiciar algum benefício, né? Uhum, exato. Então, assim, nesse sentido de relacionamentos, é muito bom a gente entender, assim, ó, o que foi que te chamou a atenção por se apaixonar por uma pessoa, né? Quais são as características de personalidade Uhum. positivas que te chamaram a atenção, né? E isso parece que depois que passa o período do enamoramento, né, da conquista, parece assim, tô garantido, tô garantida. Parece que se esquece, Uhum. né? Se Aham. esquece daqueles pontos positivos. E é interessante assim, ó, quando a gente começa a ter conflitos. Bom, provavelmente a Bia deve ter falado em CNV, algum desses básicos. Acho que a Cris falou, né? Sobre A Cris, CNV, isso, ela comunicação não falou sobre violenta. O que comunicação não acontece? violenta. Uhum. É, a gente precisa aprender a comunicar melhor, se comunicar melhor com os nossos entes queridos, seja companheiro, companheira, filhos, filhas. Mas se a gente conseguir mostrar, aprender a elogiar, mostrar o que o outro tem de bom, isso faz com que as pessoas se sintam muito bem, obrigado. Quem é que não se sente, né? De ver Sim, reconhecido os seus pontos fortes. E o contrário também é verdadeiro. Quem é que não fica triste? Quem é que não se afasta numa relação em que só tem alguém te colocando para baixo? Parece tão isso. óbvio, Com, mas com aquela velha críticas. história, o óbvio parece que ninguém dá atenção. Que nem aquele dia nós conversando naquela reunião da Pegasus, que o Fernando falou, né? Que o óbvio qual era mesmo? O óbvio, claro e o evidente. São três palavras que parece que não faz sentido, né? Mas tem, né? Então, assim, é importante a gente ter esse cuidado com o que a gente fala para o outro. Quanto tempo a gente tem disponibilizado para o outro? Quantas gentilezas a gente tem feito para o outro? Mas a gente também tem que fazer tudo isso para nós. É Quanto tempo nesse momento onde tem tanta coisa mais interessante, né? Mais chamativa, né, Cláudia? Assim que parece que distraem as pessoas, né? Disso que é esse olhar tão pequenininho, né? Tão diretivo, né? exatamente a A tendência, Denise, mas a isso também tem Denise, explicação na neurociência, né? Por que a Denise deve ter explicado também quando ela passou por aqui? Nós nascemos de fábrica, nós já trazemos 6 emoções. Dessas 6 emoções, 4 são negativas. ah, Então, isso é? explica o nosso viés, o medo, o nojo, a raiva e a tristeza. Já nascem de fábrica. Depois a Sério, alegria e a Cláudia? surpresa. Sério? Eu não sabia disso. Já nascem O de psicólogo fábrica. Ai, meu Deus. também nasce de fábrica. O psicólogo Paul Ekman, tá? Esse cara é fantástico, já está bem velhinho já. Ele aprofundou os estudos dele nas emoções e ele começou a perceber que essas emoções nasciam com a criançada, quando ele fez uma pesquisa com crianças
com crianças cegas. E elas expressavam na face as emoções, por exemplo, do nojo, né, de algo que elas sentiram o cheiro e não gostaram. Quer dizer, pô, bebezinho, quem é que vai ensinar isso? Né? Nojo, a própria raiva, que é da natureza, o medo. Então, a partir daí, ele começou a aprofundar. Tem outras emoções, mas essas são as básicas. Então, assim, ó, o nosso viés, por questão de sobrevivência, lá dos nossos ancestrais, o nosso foco, nós tínhamos a caça, o caçador, os Uhum. predadores, né? Nosso foco é naquilo que deu errado. Nós temos que nos cuidar. Por isso que entre a positividade e a negatividade, os dois são importantes. Tá? Uhum. Quando a gente fala em positiva, não quer dizer agora eu vou eliminar tudo de ruim, vou ficar só com o que é de bom. Se fizer isso, tu tá ferrado. Porque tu precisa ter referências. Então, Isso. assim, é bom ser pessimista ou otimista? Depende. Depende do cenário, depende do contexto. Agora, você Uhum. pode escolher ser mais otimista do que e menos pessimista. Isso sim. Mas Isso. eliminar o pessimismo não tem como. É, e eu acho que o pessimismo também ele é protetivo nesse sentido, né, Cláudia? Assim como só o positivo, Com né? certeza. Só assim também te deixa muito eufórico, talvez, né? Muito fora assim né, do prumo. Então, as duas coisas são importantes, né? A Denise colocou aqui: a vida acontece num equilíbrio entre a alegria e a dor. A felicidade perderia o seu significado se não fosse equilibrada pela tristeza. Ela escreveu aqui Perfeito. que foi o Jung que falou isso. Ai, que legal, que interessante. Então a gente precisa mesmo desse equilíbrio, né, Cláudia? Assim, Precisa. para não sair fora, né? A Ana escreveu assim: existem muitas relações em declínio por falta de diálogo. Faltam se visitar, se reconhecer e, consequentemente, não olham para o outro. Silêncios gritantes. É verdade. A Mari escreveu: verdade, a neurociência explica as emoções e desvenda os mecanismos do cérebro. Exatamente. Então, assim, ó, esse equilíbrio, ele é necessário. É aquela história, dia à noite, quente, frio, doença, saúde. Então, assim, a gente precisa. Só que aí a gente vai tentar achar o caminho do meio, tentar achar o caminho do meio e tentar equalizar, né? A gente não precisa adoecer. Quando aí vem essa questão do autoconhecimento, quanto é importante. Só que o autoconhecimento, ele não se limita, tipo assim, ó, tu começa a fazer terapia, ou tu começa a fazer qualquer outra coisa que começa a melhorar o teu autoconhecimento, não quer dizer Uhum. assim, ó, estou pronta, já me conheço o suficiente. Não, não tem como. Não tem, quem dera, né? Quem Quem dera, dera, nossa, aí também tu faz quem X dera. tempo de terapia e tá tudo certo, né? Exatamente. Só Então, que. assim, ó, e é importante isso. E essa questão família, o que eu vejo hoje, né? Essa questão, assim, ó, da necessidade, o bem-estar subjetivo para a psicologia positiva, que seria o mesmo que a felicidade, ele abrange 5 elementos muito importantes. Primeiro, emoções positivas. Segundo, engajamento, que é diferente de comprometimento. O engajamento, ele envolve emoções. O comprometimento, porque você pode ser comprometido e não estar engajado. Tá? Então, por isso essa Entendi. diferença. Depois, um terceiro elemento, que é o sentido, tá? O sentido tem que ter um significado para ti, o que tu faz. Depois, as relações positivas são muito importantes. A gente tem que avaliar quem está perto da gente. Eu sei que de repente é desafiador, que a gente pode estar perto de pessoas que são da família, que não são, né, pessoas tão positivas assim. Como lidar com isso?
né? Bom, como lidar com isso? Tudo depende da forma como você encara, como você lida, a forma, aquilo que você dá importância. Porque essas pessoas que de repente são negativas, estão muito próximas da gente, a gente não vai mudar essas pessoas. Então, Uhum, é muito não. mais fácil. É mais fácil nós avaliarmos, né? O que, que eu posso fazer para minimizar. Se tiver que se afastar um pouco, ok. Tu não vai brigar, tu não vai cortar relações, mas não deixar que essas pessoas acabem te prejudicando, né? E por fim, o quinto elemento é a realização. Então, emoções, engajamento, sentido, relações positivas, realização. Esses 5 elementos juntos nos levam à felicidade. Ai, que joia. É, Eles separados não, mas eles juntos, né? eles Então, assim, ó, juntos. por exemplo, quando a gente aprende a saborear a vida, eu lembro que esses tempos você colocou uma foto, você estava com os teus familiares, acho que era com os teus pais, as tuas filhas, reunião em família, né? Então, aquele Isso, momento é um momento de felicidade. isso. Concorda? Exato, exato. Porque E é tinha um momento, ali e um emoções momento simples, né? positivas, pessoas, né? Estavam todas engajadas ali numa mesma situação. Que mais, Cláudia? Então, assim, quando a gente começa a prestar atenção, Bárbara, nesses pequenos momentos, isso fica registrado, isso é extremamente eficaz para a nossa saúde mental e bem-estar. Então, assim, as Ó, pequenas atitudes que a gente pode praticar diariamente. Quando a gente acorda de manhã, tá? A gente pode programar o nosso dia. Não quer uhum, dizer que vai acontecer exatamente como tu programou, mas a tua fisiologia, o teu sentir já vai ser isso. diferente. Por exemplo, se você acordar atrasada, correndo, esbaforida, aí acontece, né? Uma coisa atrás da outra, né? Aham, Então, aí o humor da gente já muda. Agora, se você sabe que você tem compromisso X horário, se você uhum. acordar um pouquinho mais cedo, você consegue tomar um banho, você consegue tomar um café tranquila, você consegue conversar com as pessoas que moram contigo e você vai para o trabalho de boa. E parece que tudo flui, né? Tranquilo. Isso, isso. Então, Cláudia, o pessoal está pedindo para tu repetir aí os 5 elementos da felicidade. Eu vou anotar os cinco aqui. elementos? Tá, vamos lá. Vamos embora. É o modelo PERMA, tá? Vamos lá. Emoções positivas, engajamento, sentido, relações positivas e realização. O que, que acontece? Quando você vivencia emoções positivas. Vamos dar um exemplo, reunião de família, tá? Tá todo mundo se divertindo, brincando. A gente vive emoções positivas. A gente está engajado naquilo que está tão gostoso que a gente não quer que termine aquele momento. Faz sentido para ti estar junto dessas pessoas? Sim. E essas pessoas são pessoas boas que te relacionam bem? Sim. Tu te sente realizado com isso? Sim. Sim. Logo, você é feliz. É Isso. simples, é matemática. Só que a gente tem que entender que esses momentos de felicidade, positividade, dura pouco. Então só que a gente pode aprender a ter mais esses momentos de positividade, felicidade, fazendo coisas, ações, pequenas ações que te trazem bem-estar. Exemplo, andar de bicicleta, dar uma caminhada, ler um livro. Quem gosta de gastronomia, vai para a cozinha fazer um prato gostoso, né? Quem gosta de dormir de tarde, vai te dar um soninho. Então, assim, ó, Isso. pequenas coisas, um banho quente, tudo que te traz prazer,
Gente, isso é muito bom. E às vezes tem coisas que são de graça, tem coisas que tu nem vai precisar gastar. A Conversar com maioria, né, Cláudia? A maioria, porque na verdade não, a gente não compra felicidade mesmo, né? Parece um exatamente. jargão isso, mas né? A gente não compra felicidade, são coisas que a gente constrói mesmo, né? São as relações, são aquilo que tem sentido, né? Exatamente. E outra coisa também, ó, quando a correlação, voltando, aquela questão dos relacionamentos, a forma como a gente fala, ela impacta diretamente. Tanto que se fala de um jeito para nós, impacta diretamente. Imagina nós falando para o Aham, outro. Então a gente aham. tem que prestar atenção se a gente tem o hábito de falar criticando ou se a gente tem o hábito de falar mostrando para a pessoa, mas o tom de voz é tudo, tá? 90% é tom de voz, tá? 10% é o conteúdo da mensagem. Então, assim, ó, a forma como a gente fala para o outro é diferente se tu chegar botando o pé na porta. Se tu botar o pé na porta, tu sabe que vai vir chumbo grosso do outro lado. Então a gente tem que cuidar a forma. Sabe aquela história assim, ó, aquela lei de ouro? Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. Aham. Então, trate os outros como você gostaria que te tratasse. Eu acho que por Isso. aí a gente É já começa a básico, pensar. né? Cláudia, olha só, a Maria Rita está dizendo assim: dormir de dia às vezes me produz sentimentos de culpa, como se eu não pudesse não produzir. Aí ela continua dizendo assim: mas é algo que eu gosto muito e estou aprendendo a fazer sem culpa. Ah, Deixa meu eu ler Deus. isso só um pouquinho. Dormir de dia às vezes me produz sentimento de culpa, como se eu não pudesse não produzir. Mas é algo que eu gosto muito e estou aprendendo a fazer sem culpa. Aí Essa eu queria crítica, ler, né? eu queria ler essa. Tá bem no finalzinho. Me Que não parece assim que aparece. é o peso da nossa crítica com a gente mesmo, né, Cláudia? A Sim. gente é muito duro, né? Eu sou extremamente dura comigo também. Ai, que coisa. Meu Deus, é uma Mas é, dureza, né? Por mas que que é a gente incrível. é Então, assim tão duro? vamos ver, a vida acontece no equilíbrio entre a alegria e a dor. A felicidade perderia seu significado se não fosse equilibrada pela tristeza. O Jung, ó, viu? O Jung já também tratava da psicologia positiva. Esse pessoal todo. Ah, que legal, que legal. Mas é muito interessante isso. Então, assim, ó, a gente pode trabalhar o bem-estar no setting terapêutico. Isso foi uma das coisas que me fez me apaixonar pela psicologia positiva, porque no, no mundo de 13, aqui no Brasil, quase 390 mil psicólogos. Se a maioria vai atender com foco na patologia, eu vou atender com foco do outro lado. Aham, sim, exato. E eu acho muito interessante poder mostrar para o ser humano a capacidade que ele tem, sabe? E isso é uma das coisas que me encanta, por isso que eu sou apaixonada por histórias de superação. E a psicologia positiva trabalha muito com a resiliência. É, E sim, isso é muito. Cláudia, e eu tava pensando aqui, né, que eu tô, a semana que vem, né, na próxima semana tem a jornada Eros, né, e na jornada Eros vão ter 4 aulas, e é exatamente isso, né, a gente pode se focar na disfunção sexual, mas a gente pode se focar também na função sexual, né, que é a gente poder viver plenamente a sexualidade, que é isso que tu está falando, né? Me lembrei disso agora, né? O quanto que nós podemos viver as coisas plenamente, né? Então, assim, focando naquilo que pode ser vivido e não naquilo que está adoecido ou disfuncional. Faz sentido? Tá perfeita essa tua visão, sabe por quê, Bárbara? Eu fico pensando assim, ó, parece que
Se tu focar só na disfunção, tá? Claro, tudo bem. Tem uma parcela de um público que precisa de ajuda, ok? Nós não vamos Sim, negar isso, né? Mas também, por que não estudar aquilo que deu certo na sexualidade? Por isso, que tem pessoas que se dão tão bem na cama? Qual é o diferencial? O que elas fazem? Né? isso. O que elas têm de diferente que elas poderiam até ensinar para quem está precisando de ajuda? A Então, questão assim, do. é Não, importante isso. Cláudia, e tu consegue imaginar um psicólogo que trabalha com a psicologia positiva, mas não vive ela na sua vida? Sim, Fica inviável, fica incoerente, não fica? Da mesma exata, forma, eu enxergo isso também na sexualidade, né? O psicólogo ele precisa experimentar a sexualidade saudável na vida dele também, para ele conseguir trabalhar com isso, porque senão vai ficar uma coisa é o discurso, uma coisa é a prática. Imagino que isso na psicologia positiva também seja isso. Eu te enxergo como uma psicóloga positiva, né? No sentido assim de viver a questão da felicidade mesmo, de estar sempre, né? Assim, não só a coisa do bom humor, mas assim, de viver concretamente a experiência mesmo da felicidade, dessa construção, de ser baseado em atitudes, né? exatamente. E aí vem essa questão, trazendo essa questão da sexualidade, eu tive agora tu falando, eu pensando assim, ó, olha que interessante tu poder trabalhar o viés positivo da sexualidade, até para quebrar alguns tabus e algumas crenças limitantes, né, que se pensa, porque aquela questão assim, ó, de repente uma mulher ou um homem que estão passando por alguma fase complicada nessa questão da sexualidade. Aí vem aquela questão da comparação, a comparação com o outro, que está tudo bonitinho, funcionando, né, no relacionamento, tudo mais. Aí a pessoa já está como é que se diz, em desvantagem por não estar se sentindo bem. E aí ela depois pode se achar que eu sou a única no mundo que não sinto orgasmo, eu sou a única no mundo que não sinto prazer na relação, eu sou o único no mundo que não tem. Não é bem assim. Agora vamos pensar: será que foi sempre toda a vida assim? Será que você não está com foco numa situação que aconteceu? Pode, né, Bárbara? De Pode, repente, você teve outras experiências que foram tão boas e com essa não deu certo. E aí você considera, olha o foco negativo, considera essa como aquilo que vai detonar, né, com a tua sexualidade, com a tua vida sexual. E não necessariamente pode ser uma fase, pode ser um isso. momento, pode. Então, assim, ó, por isso que realmente a gente se conhecendo, as nossas Uhum. forças de caráter, né? Que são traços de personalidades positivos que ajudam muito para a gente poder se conhecer e poder trilhar pela vida fora. Então, assim, o ser humano é uma caixa de surpresas, né? Mas tem um potencial incrível que nem Tem, sequer imagina a capacidade. E quando eu tem. falo que felicidade é atitude, é porque realmente é um processo de construção. Não é do dia para a noite, não é fazer miojo, 3 minutos tu tá feliz. Não. Isso aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Que Nossa, formas, é, que, que formas a gente. Ó, quem está usando aqui a psicologia positiva? Denise a Brunhol, Denise. linda! Isso, Maravilha! Bom saber. é. A E, Denise e faz o assim, meu ó. curso de terapia sexual, Cláudia. Que ótimo! Ela deve usar a psicologia positiva lá nos atendimentos da sexualidade também, com certeza. Que Com ótimo. E certeza. na verdade, tu quer ver uma outra coisa, uma dica que eu vou dar para quem está aqui e de repente para ti também dar, Bárbara. Tem uma Ah, intervenção
que é sensacional, que se chama savoring. Savoring se escreve S-A-V-O-R-I-N-G. Savoring. É uma intervenção em que a gente ensina o nosso cliente, nosso paciente, a saborear bons momentos. E aí, o que a gente faz? A gente pode buscar no passado emoções positivas e trazer para o momento presente. Isso, com certeza, altera a fisiologia. Só no momento da gente lembrar, a gente se emociona. E o savoring, a gente pode, por exemplo, degustando um bom vinho, comendo uma boa comida, assistindo um filme lá do Sim. passado, coisa que foi legal, mas que, né, melhora o teu astral. Álbum de fotografia, pegando fotos de viagem. Imagina um casal que possa estar se Nossa, reconstruindo. Pega um álbum de fotos. exato. Então, isso é savoring. Então, essa prática traz uma sensação de bem-estar tão grande. E às vezes as pessoas Sim, nem se lembram. acessa memórias positivas. Eu falo muito isso em terapia sexual, né, Cláudia? Porque assim, quando a gente tem uma memória positiva, uma experiência legal, tu quer repetir ela, né? E na sexualidade a gente usa muito isso, né? Se eu tenho a sensação de que aquela experiência vai me conectar com o meu parceiro, eu vou ter uma experiência amorosa com ele, eu vou tentar repetir aquela situação. Agora, se eu tenho uma experiência de dor, né? Se eu tenho uma experiência de desconforto, não vou, né? Se eu tenho uma experiência de fingir coisas, né? Eu não vou querer repetir, eu vou fugir disso, né? Nossa, faz muito sentido. Muito. Exatamente. Então, para te ver como a nossa mente é poderosa, né? Então, É, eu sempre digo poderosa. assim: se a gente pode destruir, a gente pode construir. É uma atitude Uhum. deliberada. Vai dar trabalho? Sim. É fácil? Não, mas é Não. possível. Então, assim, vai depender do quanto você quer. Aí Aham. é uma questão de. Aí entra a autorresponsabilidade também, né, Bárbara? Que é uma coisa que a gente. Eu tenho percebido muito isso nas pessoas, a dificuldade de assumir o comando da própria vida e justificando, né, os problemas que acontecem, justificando externamente. Mas a gente tem uma parcela, né? Não digo, não posso dizer, pode ser que seja 50% para cada lado, pode ser, né? Mas nós temos a nossa parcela. E a gente precisa mudar a forma de interpretar o mundo, de enxergar o mundo. Gente, é tudo de bom. Eu sempre Sem digo, dúvida. É, a forma como a gente se posiciona, né, na vida, frente às coisas, né, Cláudia, vai fazer toda a diferença, toda a diferença. E se a gente, enquanto psicólogo, pode ajudar as pessoas, né, a se comunicarem diferente, a se posicionarem frente às coisas de um modo mais consciente, mais trabalhado, né, assim, nossa, vai fazer toda a diferença, sem é, dúvida. agora, é um exercício diário, né? A gente prestar atenção. Por isso que a prática do mindfulness, que é uma intervenção também da psicologia positiva, a gente tem que prestar atenção no momento, no aqui e agora, no momento presente. Isso. Essa é uma atividade bem desafiadora, no mundo em que se vive. Mas os benefícios que o mindfulness traz é incrível, né? Porque tu começa a ficar mais centrado, tu começa a usufruir, a prestar atenção e, por que não, saborear melhor, né, os momentos que acontecem no teu dia a dia, na tua vida. Então, assim é. É. Cláudia, a Carla está perguntando por onde começar? Como é que é? Por onde começar? Por onde começar? Uhum. Olha, por onde começar é muito simples. Para a gente começar a ser feliz, primeira coisa, a gente começar a prestar atenção nas coisas que nos fazem bem e que nos traz sentido.
E a gente Isso. começar o nosso dia, né, organizando mais ou menos o que, que a gente quer. O que, que tu precisa para começar o dia? Precisa de vitalidade, precisa de criatividade. O que que tu podes fazer para ampliar algo que você esteja precisando? Detalhe, se não conseguir sozinho, peça ajuda. Aí vem aquela questão, cerque-se de pessoas que agreguem, né? Aquelas Isso. pessoas que não vão agregar nada, se você conseguir se afastar um pouquinho, por favor, porque você não vai, você não vai conseguir se sentir bem, né? Cláudia, as Ou pessoas às vezes acham que tem que tolerar tudo, né? E não exatamente. necessariamente, né? Não, são escolhas, né? São pessoas mais saudáveis, menos saudáveis, né? Às vezes Exatamente. não é nem por mal, é porque a pessoa não tá bem e às vezes a gente tem que mesmo indicar, né? Olha, quem sabe tu procura ajuda, mas eu nesse momento não consigo te ajudar mais do que isso, né? Exatamente. Ser feliz, gente, ser feliz é uma atitude diária, tá? De positividade. A gente tem que estar ciente de que não vai ser sempre assim, 24 horas. A gente tem que estar ciente de que essa felicidade que é ditada no mundo, não só nas redes sociais, mas no mundo, tá? Isso não vai atrás disso, não compra isso, porque isso vai te deixar muito triste, adoecido, porque você não vai conseguir de repente ter aquilo que o outro tem. E a gente nem sabe se o outro tem também, porque no mundo virtual a gente pode criar o que a gente quiser, né, no sentido É, de uma exato. segunda vida, né? Então, assim, ó, dá valor, dá valor às coisas simples. Eu sempre gosto de dizer que cuidar de si é a melhor forma da gente cuidar de quem a gente ama. Então, assim, ó, Isso. aproveita, reunião em família, final de semana, vamos almoçar, aproveita aquele momento, esteja ali presente. Detalhe, eu gosto muito de dizer assim, ó, não dê tanto presente, mas seja o presente, A sabe? presença, né? A presença, exatamente. O quanto tempo faz que você não dedica um tempo para alguém? Aham. Pratique a generosidade. Isso é uma coisa que é muito bacana, sabe? Da gente, um gesto de bondade, seja para pessoas próximas, seja para pessoas que não são tão próximas, Uhum. né? Para bater um papo, pergunta como é que o outro tá, sabe? Gente, isso é conexão. Isso é Isso. conexão, isso é amor. Saber que amor é conexão, porque às vezes tu pode estar com alguém, dizer que ama, mas não está conectado. Uhum. Exatamente, exatamente. Não faz sentido, né, Cláudia? Como tu disse, né? Não faz sentido, não gera emoções positivas, né? Exatamente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Quando eu falo conectado, não é conectado no celular, tá? É, Conectado não. mesmo. E nem sexualmente, às vezes, não quer dizer que a pessoa está conectada, né? Porque dois corpos fazem sexo, né? Isso aí tudo bem. Outra coisa é tu estar conectado com aquela pessoa, né? Tu ter sentimentos com relação àquela pessoa, né? Exatamente. Cláudia, a Outra gente está coisa, chegando no final já. já está chegando o final, Meu viu? Deus do Entramos céu! em flow. Não, e são tantas coisas, né, com relação à nossa vida, né? Como a gente tem que se apropriar, né? Às vezes a gente delega para outras pessoas, né, Cláudia? A nossa, É, eu brinco assim que a gente entrega as rédeas da nossa vida para outra pessoa, tanto com relação à felicidade, com relação à carreira, com relação à conjugalidade, com relação à sexualidade, com relação a, né, a nossa família, enfim, a gente delega isso e não se dá conta assim da responsabilidade, do cuidado que precisa do investimento, das escolhas, né?
As escolhas, essa palavra é uma palavra muito importante. E o não escolher é uma escolha. E Isso. quando a gente não escolhe, alguém escolhe por nós. E a gente pode não curtir muito. Mais uma vez, a questão da autorresponsabilidade. Ser feliz, Isso. gente, ser feliz, tá? Não é tão difícil assim, não, viu? Porque se ser triste é fácil, ficar triste é fácil, ser feliz também é fácil. Só que vai demandar um pouquinho de trabalho, porque você vai ter que se movimentar para o lado contrário da tristeza. Né? Então você vai realmente, a partir de hoje, quando a gente encerrar essa live aqui, faça um exercício. Hoje, encerra às 20 horas, antes de dormir, pega um caderno, escreve 3 coisas boas que aconteceram com você hoje, escreve por que que você se sentiu bem ao experimentar essas coisas, né? Por que e como você se sentiu. Tenta colocar isso como exercício diário para focar em algo positivo. E com certeza, gente, impossível. Você não prestar atenção, nem que seja um sorriso de uma criança, nem que seja o telefonema de alguém, alguma coisa boa aconteceu na tua vida hoje. Ah, com Registre. certeza. Nossa, é que a gente às vezes também, né, Cláudia, imagina que uma coisa boa seja uma coisa assim, nossa, espetacular. E na verdade É não, né? isso. As Por coisas isso que o ser boas, humano sofre. as coisas É por boas isso para mim que. foi tomar um chimarrão, Olha foi aí, fazer a ó, viu? Isso aí live. é momento. Isso gera emoções positivas, não gera? Então, Exato, não tem coisa exato. melhor que isso. Então, assim, ó, não é que você não vá sentir tristeza. Acolha a tristeza, mas você não precisa ficar abraçada nela o resto da vida. Aham, Né? Não isso. precisa. E até porque, se a tristeza chega, ela também tem um recadinho para te dar. Né? Tem, Tem um aprendizado aí. Você tem que estar tem, aberto para isso. Se você está tem. aberto para isso, você vai conseguir se abrir para a felicidade com muita facilidade também. Com certeza, com certeza. Cláudia, muito, 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 muito obrigada. Eu quero convidar também o pessoal daqui. Mês que vem vai ter uma jornada de vocês, né, da psicologia positiva. E eu quero te convidar, Cláudia, para tu participar na próxima semana, não nessa semana agora, na outra, dia 9 da Jornada Eros, onde é que a gente vai falar sobre, olha, sobre muitas Vai estar coisas. Nossa! sensacional. Vai estar A sensacional. gente Que vai legal. falar sobre amor, sobre paixão, sobre relacionamento, sobre sexualidade. Vai ser muito, muito, muito legal. E eu quero todo mundo participando lá, porque vai ser um curso completo. Então, tu está super Maravilha. convidada também a participar. E o pessoal que está aqui também, gente, venham, participem da Jornada Eros. Eu quero ouvir as opiniões de vocês. Vai ter exercícios, Cláudia. Tu deu tanta. Tu falou assim: faça esse exercício aqui. Lá na Jornada Eros também vai ter exercícios que vão ser. Não vão ser nada invasivos, vão ser coisas muito tranquilas de fazer, para a gente começar a se conectar com essa energia também, que é uma energia de vida, né? Então, muito Tá. bom. Queria te agradecer muito, Cláudia, porque assim, a gente, né, passou o mês de outubro todinho fazendo lives e agora, hoje tu é a 1ª de novembro, amanhã também tem a última live do mês, assim, né, desse período. E eu estou muito feliz porque eu acho que agregou muito, 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 assim, tu falar sobre felicidade, né? Assim, falar sobre essa questão da atitude, de enxergar as coisas pequenas, de fazer esse caderno da gratidão. Olha, é algo extremamente importante. Até hoje, nesse dia, que às vezes é um dia triste para as pessoas, né? Que está ligada à questão, né? Hoje é dia 2 de novembro, é um feriado de finados e tal. Até nisso, né? Muitas pessoas podem enxergar coisas positivas, lembranças maravilhosas de pessoas que passaram na vida delas e que na nossa live com certeza ajudou as pessoas a poderem se conectar com isso também, né? Com momentos felizes da vida, né? Não, Ah, não que só com a bom. tristeza, né? Então, eu queria te agradecer. E eu fico muito feliz, viu? Valeu o bate-papo, né? Minha amiga, colega, né, de Pegasus aqui, Pegasus, e Isso. também conterrânea, né? Aqui na cidade. Ai, coisa boa, né? Nós gaúchas aí, foi um final de semana tão lindo, né?
Ai, Que coisa bom, boa. gratidão também por isso. Um beijo, então. Um beijo, gente. Gratidão, viu? Até breve. Cuidem-se. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Obrigadão, tchau. Cláudia. Beijo.